Olha, Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos para a palavra do dia? Veja bem o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que você tem plantado? É bobo o exemplo, mas se você planta um pé de manga, não tem como você esperar uma goiaba. É ou não é? Pô, pensa. Vamos usar o seu raciocínio. Você plantou a cebola, você vai esperar alho? Não. O que você planta é o que você vai colher. Agora pensa comigo. Você planta desobediência, você planta rebeldia, falta de temor. O que você acha que você vai colher? Pensa, porque está escrito aqui: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Todos os dias a nossa vida é uma grande sementeira, todas as decisões que nós tomamos. Por exemplo, quantas decisões que você já tomou e você se arrependeu? De repente, você saiu da empresa na hora errada. De repente, ou você... Quem nunca aconteceu isso? Você tinha lá uma proposta, você rejeitou a proposta e de repente você viu que aquela proposta realmente era boa, mas você já tinha desperdiçado aquela oportunidade. Isso acontece muito, porque o ser humano, ele age muito pela emoção, né? A compulsão de comprar, de gastar, de tomar decisão precipitada. Nós lemos outro dia na igreja que o precipitado peca, né? Aquele que age sem refletir, sem pensar. Então você deve parar e pensar o seguinte: calmar, respirar, orar, então tomar a decisão. Só que isso não influencia só nas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, mas principalmente no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, quando nós somos tentados à carne e você obedece em não cair na tentação, mas em permanecer fiel a Deus, Deus te honra. Agora, quando você é levado à tentação e cai, você está se prejudicando, você está se esfriando a sua fé, se afastando de Deus, às vezes até atrasando o cumprimento da promessa. Você já pensou se a promessa fosse acontecer hoje e por conta do seu pecado, por conta do seu erro? E quando eu digo pecado, todos nós pecamos a todo tempo, mas tem o pecado que é premeditado. A pessoa ela pensa, ela se projeta, ela se programa para fazer. Ela programa a mentira, ela programa a traição, ela programa o erro. Ela faz de caso pensado, ela sabe que é errado, ela até poderia não fazer. Ela até poderia falar: opa, não, eu até estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer não, vou dar uma segurada. Eu vou me esforçar para agradar o Espírito. Mas não, ela se entrega e fala: depois eu peço perdão, Deus entende. Deus entende o quê? Que você não é fiel? É isso que ele entende, que você não consegue perseverar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, com a tentação, ele nos dá o escape. E ninguém é provado naquilo que não possa suportar. Então você tem que tomar cuidado, porque é muito sério. E se você morre na hora do ato do pecado, e aí? Perder a sua salvação? Perder a sua comunhão com Deus? Passar a eternidade no inferno? Então pensa um pouquinho, porque a coisa mais importante que você tem é a salvação da sua alma. É a salvação eterna. Então você deve lutar por ela, valorizá-la. E viver uma vida que realmente, de fato, vai agradar a Deus. Não viver uma vida entregue ao erro, entregue ao pecado, como a maioria das pessoas fazem. Então você fala: então o crente não peca? Não, a gente peca mais do que todo mundo. Eu sou pastor, eu peco mais do que você. Mas uma coisa é viver na prática do pecado, outra coisa é cometer o pecado. A Bíblia fala que nós temos que ser irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? Uma pessoa que não erra? Não, uma pessoa que erra, mas ela não precisa que ninguém chame a atenção dela. Ela errou e ela fala: errei, vacilei na fé. E ela mesma se corrige, ela mesma se conserta, ela mesma muda a postura
e volta a servir a Deus e volta a viver uma vida sem voltar para aquele pecado. Você entende onde eu quero chegar? Então, ela não precisa ficar alguém falando, ô, você está errando nisso, hein? Ô, amigão, ô, para com isso. Sabe, aquela insistência. Tem gente que gosta de insistir no erro. Então, o que o Espírito está falando são as duas coisas importantíssimas. As decisões que você toma desesperado sem pensar, que vai gerar consequência para você. É uma semente que você está plantando. Como assim? Por exemplo, você está no trânsito, você maltrata uma pessoa, você é grosseiro com uma pessoa, você é mal educado com uma pessoa. É uma semente que você plantou, aquilo vai voltar para você. E sempre volta pior. Então, é uma decisão sem pensar. Pô, tem gente que vende as coisas e não consulta a Deus. E depois sente falta daquilo, entende? Então você tem que pensar. Não adianta você agir precipitadamente. Pensa. Não tenha medo de dizer assim, olha, eu não sei não, eu vou orar primeiro, tá? Eu vou pensar, depois eu te respondo. E principalmente na sua comunhão com Deus. A mais importante. Cuidado com o que você vai ficar olhando, cuidado com o que você vai ficar vendo, dizendo, falando, pensando, porque às vezes o pensamento da pessoa vai tão longe, às vezes ela se corrompe tanto do pensamento, às vezes ela não faz nada fisicamente, mas a cabeça dela, a mente dela é poluída. Então tome cuidado, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Que plantar para a carne, corrupção, que plantar para o espírito, vida eterna. Então que Deus te dê sabedoria para você mudar, amém? Vamos orar. Espírito Santo, eu oro por todos. Eu oro pelo meu amigo Marcos Vinícius, que está lá trabalhando. Eu peço para que o teu Espírito toque para transformar a vida dele. Eu peço para o Senhor abençoar o pastor Alex, que está lá na África, lá em Moçambique, lá em Mutua. Abençoar, meu Deus, a todos os irmãos que recebem essa palavra. Aonde essa mensagem chega, que venha chegar a esperança, que venha chegar o renovo, que venha chegar a mudança na vida do teu povo. Oh, meu Deus, visita, alcança. Aonde essa palavra chega, alcance eles, para que haja uma mudança e uma transformação na vida do teu povo. Ajude ele, ajude ela, ajude essa pessoa a semear, a plantar a semente da fé e a viver uma vida em obediência, em santidade, em comunhão com a tua palavra. Meu Deus, eu abençoo a vida de todos. Eu agradeço porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Então é isso. Que Deus possa te abençoar, abençoar toda a sua família e te dar força, né? Eu mandei um abraço lá para o Marcos Vinícius, lá meu amigo que trabalhou comigo. Deus venha te dar força em nome de Jesus. Mas também esse grupo de transmissão que a gente tem, nós temos pessoas do Brasil todo, temos gente da África, tem o pastor Alex lá em Mutua, tem a irmã Maria lá da província de Sofala, tem o irmão Arthur também, tem bastante gente lá na África que recebe, tem gente em alguns lugares por aí, né? Tem a irmã lá, acho que é na Escócia que ela tá também, que ela recebe lá. Então a mensagem vai para tudo quanto é lugar. E aí é o que eu peço, compartilha, né? Compartilha para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra, porque a ideia é a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra poder transformar, porque a palavra ela é viva, né? Ela é eficaz. Então a mesma palavra que está falando comigo, que estou ministrando, está falando com cada um de vocês. E se você ajudar a compartilhar, outras pessoas também vão ouvir, principalmente uma mensagem como essa de decisão, né? Então compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Deus te abençoe, Deus te fortaleça. E você que está aí nas redes sociais, segue a gente também no TikTok, no Instagram. A gente tem um canal no YouTube também, procura lá, ajuda a gente lá. Deus te abençoe.